Boa tarde, todos e todas. Conseguem me ouvir? Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de mini curso sobre ADSs. Meu nome é Marina Paredes, em nome da Comissão de Organização da 15ª Semana de Gestão de Políticas Públicas. Espero que sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia. Hoje a gente vai contar com a presença de 3 convidados para ministrar esse mini curso com a gente. A nossa mediadora da conversa vai ser a Yumi Nagani. A Yumi é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, com especialização em Políticas e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e atualmente integra o Programa de Acesso à Informação do Artigo 19. Comentando com a gente vão também estar o professor Paulo Santos de Almeida, professor da casa, que é advogado, doutor em Direito Ambiental pela PUC São Paulo, professor de Direito Ambiental aqui na USP, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP e assessor da SGA USP, e a Gabriela, que esteve conosco ontem, dando a introdução ao curso, que é graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre em Políticas Públicas pela UFABC, especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e atua como analista de políticas públicas desde 2014 e desde junho de 2019 apoia a implementação dos ODS na cidade de São Paulo. Alguns avisos técnicos sobre como vai funcionar a organização da nossa dinâmica hoje. A gente vai ter 3 blocos de 30 minutos, em que a Yumina vai apresentar, em seguida ela passa a palavra para o professor Paulo e para a Gabriela, e ao fim da apresentação a gente vai abrir para perguntas e comentários. Como é que vai funcionar? Vocês podem deixar os comentários aqui no chat, caso vocês não queiram falar, e aí eu vou ler essas perguntas e comentários, e se vocês quiserem abrir o microfone, vocês deixam o nome de vocês, indicando que vocês querem falar, e aí eu organizo a fala abrindo os microfones de vocês. Eu peço que, para fins de controle da presença e de certificação, vocês enviem os nomes de vocês aqui no chat, agora no início, e também vou pedir novamente ao final da nossa chamada. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos, agradeço a participação dos nossos 3 convidados, muito obrigada pela presença, e passo agora a palavra para a Yumi. Boa tarde, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito especial estar de volta compartilhando esse espaço, uma oficina NEASH, né? Eu sou da turma de 2009, então sinto muita alegria de poder compartilhar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido desde que eu me formei em gestão de políticas públicas, e também compartilhando esse diálogo com o professor Paulo, com a Gabriela, que estão aí em outros espaços também, né, atuando conjuntamente. E eu fui convidada para trazer um pouquinho da perspectiva da sociedade civil em relação à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou trazer uma perspectiva da sociedade civil, e aí a Gabriela vai trazer a perspectiva da gestão pública, o professor Paulo uma perspectiva da academia, e a gente quer, de fato, fazer com que esse diálogo seja bastante dinâmico. Então, no decorrer das nossas falas, sintam-se à vontade de mandar as questões, e que a gente vai tentando responder e trazendo para as nossas falas. Eu tenho uma apresentação que aí eu queria apresentar, e daí no momento em que eu for passar a fala, de repente tirar a apresentação para que o professor e a Gabriela possam falar. Como que é melhor, Marina? Eu passo, você passa? Se você passar, eu consigo acompanhar o chat e posso te interromper qualquer coisa que aconteça, mas se a sua conexão ficar ruim, eu posso apresentar para você. Perfeito, então eu vou aqui compartilhar minha tela. Vamos lá, apresentar. Vamos lá, só um minutinho. Vocês conseguem ver? Sim. Tá em modo apresentação? Não. Não. Eu faço aqui? Como que Ali, coloca? ali em cima, no canto direito, se eu não me engano. Aqui? Isso. Perfeito, gente. Então, vamos lá.
Bom, eu trabalho na Artigo 19. A Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que atua na defesa e na promoção dos direitos de liberdade de expressão e de acesso à informação, né, entendendo o acesso à informação como um direito em si, mas também como um direito instrumental necessário para garantir outros direitos. A gente faz parte, hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos para diálogo, né, então os desafios e estratégias de atuação da sociedade civil na implementação da agenda, a importância dos espaços de participação, como que funciona uma atuação em rede, a incidência e a advocacy, e vou trazer também, compartilhar com vocês algumas ações dentro da nossa atuação. Artigo 19, ela compõe o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que foi um grupo de trabalho formado em 2014, durante as rodadas de negociação para a elaboração dos ODSs, durante as reuniões das organizações da sociedade civil, que se reuniam para planejar ações já ali de incidência para a formulação da agenda, vem da necessidade de formar um grupo para acompanhar o andamento da implementação, né? Dentro do GT, o GT é formado por 50 organizações, que foram se juntando, né, ao decorrer dos anos, e que tem uma diversidade temática muito importante, né, o que faz com que a gente consiga, de fato, trabalhar com diversos temas que a agenda abrange. E o objetivo principal é, de fato, fazer com que foi acordado nessa agenda uma ação efetiva, ações efetivas no país, né, e tendo o entendimento de que a participação da sociedade civil, ela é fundamental, tanto nas definições dos problemas, nos processos de elaboração de políticas, na implementação e no controle social. Então, em todos os momentos de pensar política, a sociedade civil deve estar presente, deve estar participando. E aí eu queria ressaltar um pouco a importância, né, da participação da sociedade civil. Primeiro porque participar, né, possibilita com que a população acompanhe os processos de tomada de decisão e formulação, e na implementação e avaliação de políticas públicas de diversos setores que influenciam no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua vida, faz com que as pessoas se envolvam, se engajem mais na vida pública, né, o que contribui para a efetividade das políticas, para a aceitação de mudanças, né, sociais, faz com que a população compreenda mais as decisões que são tomadas, e dando a possibilidade de que elas analisem as políticas adotadas e proponham melhorias, discordem, e que tragam novas soluções, e com isso se atinja melhores resultados. Além disso, o controle social só é possível com espaços eficazes de participação política, de participação social, né, evitando, assim, esquemas de corrupção, desvio de recursos, e fazendo com que as políticas públicas sejam mais eficientes e que atinjam os objetivos tão necessários, né. E aí, eu queria trazer alguns dos desafios em relação às organizações da sociedade civil nesse processo, nesse trabalho de acompanhamento da implementação da agenda, né. E aí, o primeiro desafio que eu destaco aqui é o processo de trazer uma agenda global, internacional, extremamente abrangente para o contexto local, para o dia a dia das pessoas, considerando todas as especificidades das regiões, né, e essa agenda de tão abrangente que ela e às vezes não é simples entender qual a diferença da adoção dela no dia a dia, na realidade, nos problemas que as populações enfrentam, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande e que a gente sempre tenta colocar nas nossas ações, de aproximar uma agenda global para a realidade local, né? E também, quando nos momentos de incidência nos fóruns internacionais, levar o contexto local, levar a realidade local, para que seja considerado nesses desenhos de tratados internacionais, né, e de compromissos como a Agenda 2030. E aí, outro desafio também que vem se intensificando nesses últimos anos é a redução dos espaços participativos, né, ressaltei lá a importância desses espaços, mas a gente vê exatamente o contrário acontecendo, né, então, uma das primeiras ações, por exemplo, do atual governo federal, em abril de 2019, foi a revogação de diversos decretos
que dispunham sobre espaços participativos, né, e com isso extinguiu diversos comitês, comissões, e os que ficaram estão sofrendo processos de esvaziamento e falta de recursos, interferências políticas. Então, esses espaços tão fundamentais de diálogo e articulação entre sociedade civil e poder público, eles estão ficando cada vez mais apertados, mais escassos, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento mesmo, né, para a implementação das políticas públicas. Outro desafio que a gente enfrenta bastante é o acesso, né, a obtenção de dados confiáveis, de informações, indicadores para saber como que anda a implementação de uma política em determinado setor. E isso sempre foi, né, desde a minha época como estudante de gestão de políticas públicas, isso sempre foi trazido como um desafio, né, ter dados, ter recursos para a produção de dados, indicadores que tragam resultados, respostas continuamente, e isso tem ficado ainda pior, né? No ano passado, por exemplo, a gente sabe que as questões do censo foram cortadas em 37%, então, cada vez mais a gente vai ficando longe de entender o quadro, a realidade social que o país vive, né? E outro desafio também que tem se intensificado aí nos últimos tempos é a descredibilização dos dados e da produção científica. E aí, antes de entrar nas estratégias de como, né, lidar com esses desafios, eu podia continuar um pouco com essa lista de desafios, mas a ideia aqui não é deprimir ninguém, então eu vou abrir a palavra para a Gabriela, depois para o professor Paulo, para eles também complementarem ou mudarem, fazerem algumas considerações em relação a isso. E aí eu queria, daí agora eu paro, né? É só parar. Vamos ver se foi. Foi. Então é com você, Gabriela. A gente conversou um pouco ontem, né, sobre a perspectiva mais do poder público, de como que, como que o poder público, como é desafiador, né, fazer a leitura dessas metas globais para a realidade nacional, que foi um trabalho que foi feito brilhantemente pelo IPEA. Na apresentação de ontem, vocês têm o link para acessar o trabalho, mais de 500 páginas de reflexão dos especialistas do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, sobre como as metas globais se aplicam à realidade nacional. E o mesmo desafio se coloca para os municípios, né? Os municípios precisam avaliar como que essas metas se enquadram nas políticas públicas municipais. Então, acho que um desafio que eu gostaria de compartilhar, do ponto de vista da minha experiência, a gente fez, na Prefeitura de São Paulo, um processo de seleção de organizações da sociedade civil para comporem a Comissão Municipal ODS. E aí depois a gente fala mais da Comissão Municipal ODS enquanto estratégia de implementação dos ODS, mas o desafio que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação a isso é que a gente fez um processo em que a gente habilitou as instituições que tinham interesse em participar. A gente falou assim, faz mais sentido a gente ter um processo seletivo, então, na Comissão Nacional, as instituições, as organizações da sociedade civil foram convidadas a participar da Comissão Nacional por conta do seu destaque na atuação dos ODS. A mesma coisa aconteceu na Comissão Estadual de São Paulo, da Comissão Estadual ODS, em que as organizações foram convidadas a participar da comissão, e a gente entendeu na Prefeitura de São Paulo que esse convite tornava esse espaço menos democrático. A gente precisava abrir um processo de seleção dessas organizações para dar oportunidade das organizações que queriam participar. Mas foi desafiador fazer esse processo foi interrompido pela pandemia, e a gente pensava em fazer um processo relativamente simples, em termos de edital de seleção, onde a Prefeitura uma avaliação de se elas tinham atuação com os ODS. E claro que na hora de colocar isso na prática foi muito mais difícil do que a gente esperava, fazer esse processo de seleção, porque na realidade não é tão simples assim você checar se a organização tem atuação com os ODS, porque é uma pauta muito ampla,
Mas a ideia foi que a gente habilitou das instituições interessadas, as instituições, segundo os critérios do edital, a gente habilitou e depois procedeu para uma votação entre elas, uma votação entre pares, para que a gente tivesse uma comissão municipal ODS que tivesse, de fato, representatividade das regiões, da iniciativa privada e da academia, porque, na realidade, na comissão municipal ODS, a gente separou a participação da sociedade civil em 3 segmentos. Um segmento que era sociedade civil organizada para representar as regiões de São Paulo, em que a gente não conseguiu habilitar organizações para todas as regiões, iniciativa privada e a academia. E aí, um último desafio de momento de constituição dessa comissão, que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é interessante, foi que a gente tem em São Paulo uma lei que estabelece que os conselhos participativos devem ter uma composição com, no mínimo, 50% de mulheres. Então, a gente tem aí uma regulamentação, uma lei e um decreto que estabelecem que os conselhos de participação social devem ter paridade de gênero. E aí, no momento de dar posse para os integrantes dessa comissão, a gente precisou sensibilizar não só os representantes do poder público na comissão, no sentido de, poxa, mas eu indiquei um homem para representar a Secretaria de Trabalho. Tá, mas eu preciso que você indique uma mulher, porque eu preciso que a gente tenha uma composição, faz parte de implementar os ODS, dar voz para dar espaço para as mulheres nesses espaços de tomada de decisão. E aí eu aproveito para parabenizar o professor Paulo nesse processo, porque a gente teve um conflito nessa representação justamente no segmento da academia, em que a USP tinha indicado o professor Paulo para representar a USP na comissão, e a Unifesp também tinha representado um homem. As duas titulares da sociedade, do segmento academia, tinham indicado homens para representarem de universidades comissão, e o professor Paulo abriu mão aí de ocupar esse espaço de tomada de decisão e buscou uma mulher, então uma professora também da USP, da engenharia da Poli, a Denise Espinosa, é isso? Acho que Denise Espinosa, para participar desse espaço, então ocupar esse espaço de forma equitativa, paritária com os homens. Então, eram 2 desafios que eu queria compartilhar com vocês. Legal. Professor Paulo, antes só de passar a palavra para você, queria só reforçar que eu acho que esse processo de chamada pública, né, para as organizações da civil que estão interessadas em compor a comissão, ela é fundamental, né, quando a escolha é direta do poder público, de organizações específicas da sociedade civil, você tira, inclusive, a ação de mobilização e de diálogo entre as organizações, pode até criar uma certa tensão de, né, quem disse que aquela organização é representante das organizações nessa temática, nesse setor. Então, assim, com certeza, essa forma de escolha é mais interessante para qualquer espaço. Por favor, professor. Bem, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação enorme participar da 15ª Semana de Gestão de Políticas Públicas, né? Tradicional na nossa EASH. Satisfação enorme poder aqui compartilhar esse diálogo com a Yumna, com a Gabriela. Depois faço um comentário rápido a respeito do gancho que a Gabriela me deixou sobre essa questão dos ODS, a questão do gênero, né? E agradeço por deixar pública a sua consideração a respeito da atitude que tomamos lá, né? Eu acho que isso tem a ver com a própria essência e o desafio constante, que é o ponto, sobre como mantermos os ODS, né, a Agenda 2030, de fato inseridos nas nossas agendas. Então, a perspectiva que eu tenho aqui, como a Yumna já adiantou, é exatamente uma fala sobre um olhar da academia, né? E também Yumna acabou indicando uma lógica, né? Eu não falo pela academia, né? Eu não represento formalmente a academia, sou apenas um integrante da academia
e, consequentemente, ter o meu olhar, né, com foco em pesquisa, com um olhar crítico. Eu acho que isso é importante se destacar, porque eu não tenho aqui a finalidade de defesa ou de ataque, mas, na verdade, né, um olhar a respeito da possibilidade e, por que não, identificar alguns desafios que, em certa medida, são ultrapassados, outros, por outro lado, ficam, né, sempre nos deixando uma vontade de quero mais, mas também temos limitações. E a academia cumpre um papel fundamental nessa relação, né, poder público, sociedade, né, sociedade civil organizada, né, o terceiro setor, entre outros meios. Penso que nós, na academia, estudantes, né, docentes, discentes, cumprimos um papel fundamental. Ainda mais pensando na nossa universidade pública e gratuita, sob o ponto de vista, né, conceitual. Nós temos muito ainda a fazer para que isso, de fato, se torne real, mas esse é também o desafio. O desafio que compreende uma agenda de uma sustentabilidade ou de um desenvolvimento sustentável seja, de certa forma, aceitável. Sem dúvida alguma, a academia, nossos trabalhos, esse evento, por exemplo, demonstra a capacidade de capilarizar, de tornarmos sinérgico o processo, exatamente como é o espírito, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tenho a impressão que de ontem para hoje, né, com o início da oficina apresentado pela Gabriela e hoje com esse fechamento que pretendemos realizar, vocês poderão ter um olhar um pouco mais avançado, talvez até melhor alicerçado, sobre o que são os ODS. Uma introdução importante que foi feita, mas agora, hoje, numa discussão, né, dos seus desafios, das suas perspectivas, eu acho que complementam o olhar dessa oficina que me pareceu, assim, fundamental. Né? Fundamental para o momento, fundamental para a situação pela qual passamos, né? Pensamos num desenvolvimento sustentável num período pós-pandêmico, né? E, de fato, qual sustentabilidade queremos? Qual desenvolvimento sustentável queremos? Imagino que ainda tenhamos forças para alterar Tá falhando para todo mundo, gente, ou só para mim? Tá. Professor Paulo, você deu uma travada. Com as violações de... Você Retomou? Espera aí, vamos ver se estabilizou. Eu acho que sim. Professor, Okay. qualquer coisa o senhor pode tentar fechar a câmera e deixar só o áudio, que às vezes funciona melhor. Perfeito. Eu acho que vai ser mais útil. Tá certo, Marina, muito obrigado. Bem, então continuo daqui, não tem problema. Fenômenos da nossa atualidade, né? De fato, vamos seguindo. Bem, mas eu dizia a respeito da importância de termos essa discussão sobre ODS, né, nesse período que, embora se diga aí um novo normal, me parece que é só um período pós-pandêmico. Nós teremos que continuar trabalhando e muito, né, para superar os desafios que nos remetem ao verdadeiro desenvolvimento sustentável. E nesse aspecto, vejam, nas universidades, são vários os trabalhos vinculados aos ODS, isso é inegável, né? E não se pode negar também que exista um interesse, né, na gestão universitária mundial em atrelar, em se coligar aos ODS. Afinal de contas, reduzir marginalidade, dificuldades, vulnerabilidades, ampliação de integração, participação, inserção, menos discriminação, não é? Mais equilíbrio sobre o uso dos recursos naturais, me parece que seja a lógica, não é? E a universidade, as universidades, a academia como um todo, não poderia se furtar a isso. Algumas medidas precisam ser destacadas, não é? Veja, o exemplo que levanta a respeito de uma legislação que busca uma igualdade, não é? Pelo menos sob o ponto de vista legal,
para uma paridade de gênero é um primeiro passo, muito que Gabriela levantou sobre a experiência que tivemos na comissão, foi emblemático, porque de que forma a academia quer colaborar, sem críticas a olhares diferenciados, mas eu, particularmente, me senti muito impulsionado a ceder para a adaptação daquele cenário quanto à necessidade da igualdade, da paridade, melhor, da paridade de gênero, por uma simples razão. Estamos falando sobre ODS. Pretendemos criar uma comissão sobre ODS. O ODS, que nos determina igualdade, paridade, diminuição de vulnerabilidade, na verdade, ele está difuso por todos os ODS. Não preciso identificar 2, 10, 3, 4, saúde, educação, para dizer isso. Então, por que não exercitá-la? Confesso que, no meu primeiro olhar, a ideia é que essa seria uma questão muito fácil de ser superada naquela comissão, o que não se demonstrou no primeiro momento. Então, eu, particularmente, já tinha um olhar de que exercitar o processo é contribuir e participar efetivamente. Que esse é o ponto. Outros espaços para tomadas de decisão surgem. O detalhe é como nós utilizamos este espaço e, de certa forma, como nós, de fato, queremos participar dele. E isso eu digo por conta de pesquisa que venho realizando nos últimos anos sobre ODS, sobre o olhar que tenho, por exemplo, no programa de pós-graduação em sustentabilidade, aí da EASH, do qual participo, que todos os professores têm uma vinculação em suas pesquisas com ODS. Foi feita uma apresentação recente, no cenário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, exatamente demonstrando isso. E todos os programas de pós-graduação foram convidados a apresentar isso. O nosso programa, assim, de uma linha muito direta, foi um dos primeiros a vincular, porque, de fato, já o fazíamos antes. Então, essa forma de contribuição da academia, ela se apresenta pela pesquisa, pela forma como a academia se dispõe a participar do processo. Então, esse exemplo na comissão foi um mero exemplo, mas nós temos uma infinidade de possibilidades de demonstração disso. Agora, é fato, sabemos que nós não estamos numa condição perfeita. O desafio é, portanto, de como superar ou ampliar a participação, a tomada de decisão, e, de certa forma, mitigar as mazelas geradas por esse processo, seja no período pandêmico ou não. Nós precisamos tornar a nossa universidade concisa e cada vez mais atuante, além da atuação que já tem, para identificar a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento dos ODS. Faço aqui menção rápida a projetos editais recentes da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, de certa forma, incentivando e criando uma empolgação para projetos vinculados a ODS, além da própria lógica que isso acaba direcionando o olhar dos cursos, da própria gestão da universidade. Não é à toa que a USP, citando como exemplo, é uma das boas ranqueadas em rankings, embora concordamos que ranking não é o melhor indicador, mas apenas para uma reflexão quantitativa, está entre as melhores universidades do mundo e da América Latina, ocupando lugar de destaque no ranking do Green Metric, quanto à questão de atualização de sustentabilidade, que vai ao encontro de ODS. Bem, precisava falar isso, de certa forma, para fechar esse bloco, dizendo o seguinte: os desafios existem, medidas são adotadas, elas precisam ser praticadas, contudo, muito ainda há que se fazer. Esperamos, sinceramente, que a academia não perca este olhar, não se demova da possibilidade que é de investir, e, de certa forma, ratificar um grande conjunto que são os grandes direitos, entre eles o fundamental, os direitos humanos. Tá bem? Bem, eu acho que essa primeira parte eu queria deixar essa mensagem, e aí sigamos. Eu gostaria de outras intervenções dentro do possível. Perfeito, professor. Queria perguntar, Marina, se tem alguma pergunta aí no chat, se já, em relação a isso, e se quiser já pode fazer, a gente responde.
Tiveram 2 comentários direcionados a Gabriela, que ela respondeu aqui no chat. Eu vou ler para ficar na gravação. O Roberto perguntou: Gabriela, diante de seu relato, no que se refere aos desafios, você citou a habilitação das organizações. Acredito que editais ou chamadas públicas seriam formas, sim, e também democráticas de participação, antecedidos de um trabalho de mobilização, sensibilização e esclarecimentos com estas. Qual opinião de você sobre isso? Obrigada. E também disse: Gabriela, São Paulo seria pioneira na criação, formação de uma comissão para os ODS? Assim também deveriam ser os CAES e demais instâncias de participação da sociedade civil. E a Gabriela deixou uma resposta no chat. Gabriela, você quer ler sua resposta? Posso ler, sim. Na verdade, eu estava só querendo dizer que não, né? A resposta é não. São Paulo não é pioneira nesse processo. A gente tem diversos outros municípios. Talvez a Ilmina saiba um pouco mais. Eu sei que o grupo, o GT Agenda 2030, estava fazendo uma pesquisa entre municípios e estados para ver quem já tinha implantado comissões. A Ilmina vai contar mais para a gente sobre isso, mas eu só quis deixar registrado que não, São Paulo não é pioneiro. Tem outros municípios que fizeram isso antes, que incorporaram seus planejamentos municipais, que estabeleceram comissões municipais, que entregaram relatórios voluntários para a ONU, tanto municípios de outros estados que não São Paulo, como municípios do estado de São Paulo que estiveram à frente do município de São Paulo nesse sentido. E em relação à outra pergunta, que é em relação à questão do processo seletivo, né, das organizações e tudo mais, eu não conhecia essa possibilidade de você fazer uma votação entre pares, né? De você fazer uma habilitação e depois fazer uma votação entre pares. Dentro da Secretaria de Governo, a gente tem uma coordenadoria que cuida de um programa, que é o Programa Municipal da Primeira Infância, e quando eles selecionaram a Comissão Municipal da Primeira Infância, eles usaram essa estratégia, e aí por isso eu tive contato com essa estratégia e achei essa estratégia genial, de só fazer um processo de habilitação, então minimamente checar se aquela organização existe, né, e se ela de fato trabalha com os ODS, para depois estabelecer um processo de votação entre elas, para que elas fizessem aí, então, a escolha dos seus representantes. Então, eu acho que é muito importante, acho que a gente fez desse jeito que a gente acredita que é o jeito certo a ser feito, mesmo demorando muito mais. Né? Se a gente tivesse simplesmente escolhido quem ia participar, em 2019 a gente já teria implementado a Comissão Municipal ODS. Mas não, em 2019 a gente elaborou um edital, recebeu as propostas, fez um processo seletivo, demorou assim, e com a pandemia atrasou tudo, e aí a gente só deu posse para a Comissão Municipal ODS em julho desse ano. Se a gente tivesse feito de uma forma como eu falei que foi feita a Comissão Nacional Estadual, só indicando quem participava, a gente teria um processo muito mais célere, mas muito menos representativo. Então, a gente tem sempre que pesar aí essas duas coisas, né? É uma comissão municipal para os ODS. Como é que a gente não ia estabelecer uma comissão que fosse representativa? Não faz sentido. E também fomentar a participação, né? Então, demora mais, né? É cansativo, mas o resultado, na minha opinião, é sempre mais rico e é sempre mais efetivo mesmo, né? Quando há envolvimento da sociedade civil, quando há essa abertura, quando a sociedade mesmo se engaja, o resultado só tende a ser melhor. Então, mesmo que demore um pouco mais. E aí eu coloquei aí no chat as comissões estaduais e municipais. Aí tem pergunta, você quer ler, Marina? Posso ler, sim. A Larissa disse: Ilmina, eu tenho uma dúvida sobre qual o posicionamento do artigo 19 em relação à ausência do debate sobre raça nos ODS como pauta primária. Sabemos que esse debate se modifica bastante ao redor do mundo, mas continua presente sempre. Existe algum tipo de observação ou ação da ONG nesse sentido? E existe alguma explicação para essa pauta não ter entrado de forma representativa nos ODS? O Roberto diz: Ilmina, boa tarde, tudo bem contigo? Na sua formação em políticas públicas, como você avalia a
atuação da academia no que se refere a projetos de pesquisa e extensão voltados para políticas públicas? Obrigado. E a Andrea pergunta, como vocês costumam engajar as pessoas para participarem dessas deliberações e comissões? Tá, obrigada pelas questões. Então, eu vou responder a primeira, que é da Larissa. Eu acho essa questão fundamental, é algo que eu queria comentar quando a Gabi citou a paridade de gênero na comissão, né? Então, esse é um primeiro passo, mas ainda falta muito, né? Então, acho que a paridade racial, ela tem que ser discutida, não dá mais para a gente só falar sobre igualdade de gênero. Representação em relação a mulheres indígenas, né, mulheres quilombolas, outros grupos que também precisam ter o seu espaço garantido nesses espaços de participação e representatividade também. Então, ali a gente estava dando um primeiro passo, e é uma coisa que até queria provocar, assim, teve um comentário que era, mas se for contar o todo, porque a paridade era por setor, né, e se fosse comparar o todo, teriam mais mulheres do que homens, então, na verdade, os homens estariam subrepresentados, né? Talvez, se a gente vivesse 500 anos, né, com as mulheres em posição de poder, com as mulheres e os homens não participando, quem sabe os homens estariam em desvantagem, né? Mas, assim, então, esse é um primeiro passo e é um pequeno passo para que as decisões e as políticas tenham mais consistência em relação a gênero, em relação à raça, em relação à orientação sexual, em relação a todos esses recortes e esses eixos, na verdade, né, que não devia nem ser recorte, mas eixos centrais da política pública, principalmente considerando o contexto do Brasil, onde a população majoritariamente é negra, né. Então, você já traz um pouco da resposta, né, sobre que a agenda se modifica muito ao redor do mundo, então ela é uma agenda abrangente, com o intuito de ser transformada, implementada a partir do contexto de cada país, de cada local, mas, de fato, eu acho que é uma crítica muito relevante de não estar sendo considerado raça, etnia, dentro da agenda. No nosso trabalho, a gente traz esse eixo, né, então a gente... nas ações que a gente faz, o nosso foco são mulheres indígenas, são mulheres quilombolas, são mulheres que estão em situações de maior vulnerabilidade por questões econômicas. Então, a gente traz esse olhar considerando o nosso contexto, né, considerando onde o problema e onde as questões atingem mais fortemente, que são esses grupos. Então, é isso. Depois eu passo... Vocês querem comentar essa pergunta também, depois eu passo a outra? Acho melhor, né? Vocês querem comentar sobre... Eu acho que é uma questão bem, bem fundamental. Eu tenho certeza que vocês têm coisas para falar em relação a isso. Tá bom, se me permite, Umina, eu gostaria só de aproveitar uma carona na pergunta, quando se faz a respeito do olhar da academia sobre, né, incentivo à política pública, né, pelo que eu entendi da colocação da pergunta, e a gente precisamos também ter um olhar sobre os limites que a academia tem, sob o ponto de vista, né, da participação em todo esse processo, porque ela também tem limites. Então, não necessariamente se consegue ter dentro da própria universidade, no processo da academia em si, todo o olhar que abrange essas respostas, principalmente quando se extrapola para políticas públicas, pensando no âmbito local, regional ou até global, certo? Acho que esse é um adendo que vale considerar. Não podemos ter a ilusão de que toda a resolução sai por conta desta participação da academia. Não, na verdade, é parte do processo. A sociedade como um todo é que precisa movimentar essa relação. No que diz respeito à questão, né, do racismo, é muito oportuna a colocação, até porque, óbvio, estamos aqui a falar sobre ODS, né, sobre a Agenda 2030, mas existem outros acordos internacionais, para citar uma questão global, que vão ao encontro, né, da grande luta constante que precisamos manter, né, antirracista. Não basta uma sociedade ter um olhar, né, superficial de uma contrariedade, como a nossa brasileira, sem, né, passarmos para um olhar, né, de sermos, né, de termos em nós a essência antirracista. Né? A injustiça ambiental, por exemplo, ela, desde primórdios aí, pensando desde a discussão dos direitos civis nos Estados Unidos, Norte da América,
até, né, a proclamação dos princípios da justiça ambiental, sempre traziam ali a discussão da maldita estrutura racista, ou do racismo estruturado que o globo suporta. Então, pensarmos nisso significa também considerarmos quais outros instrumentos podem apoiar os ODS. Eu cito aqui o Acordo de Éscaso, né, que é exatamente um instrumento nas Américas que proclama a importância da participação social, traz para nós a importância da manifestação da população originária, tá certo? E, nesse sentido, é um implemento para que, de fato, se possa chegar numa agenda 2030 com mais inclusão, com mais participação, né? Então, dados nesse sentido também devem ser considerados quando falamos nesse aspecto, primeiro, da academia à política pública, e, no segundo momento, né, de uma posição antirracista existente, necessária, e que não podemos baixar a guarda. Queria só fazer esse complemento, tá bom? Yumina, eu já tinha feito um comentário, né? Então, essa pergunta já tinha surgido, essa inquietação já tinha surgido ontem, em relação à falta de representatividade, da questão de raça na agenda global, e o meu comentário tinha sido no sentido de a questão da redução das desigualdades, ODS 10, abre margem para que os países eles adequem essas metas para suas realidades, né? Então, a minha resposta foi no sentido, a questão da desigualdade de gênero, que é uma que aparece explícita, ela é mais homogênea no mundo, né? E a questão da desigualdade racial, ela é mais heterogênea entre os países. Então, ele não ganhou destaque, né? Não tem um ODS próprio à igualdade de gênero, porque, na realidade, a questão da desigualdade racial, ela não é tão latente em outros países como ela é no Brasil. Mas aí, no momento da internalização ou da nacionalização dessa agenda pelo IPEA, se vocês olharem aquele trabalho que eu indiquei para vocês, vocês vão ver que eles vão listar, em todas as metas, praticamente, eles vão listar a questão raça, questão etnia, questão populações ribeirinhas. Então, todas essas questões que são questões relevantes para o Brasil. Então, cabe a nós, né, enquanto país, enquanto Brasil, e depois enquanto estados e municípios, fazermos a leitura, a localização dessas metas, levando em consideração esses aspectos de raça para as nossas realidades. E o município de São Paulo tem feito isso, tentado trazer ao máximo o recorte de gênero, não só nas metas do ODS 10, mas dentro das nossas possibilidades de monitoramento, trazer recortes de raça em diversas metas de diversos ODSs, porque essa pauta deve ser transversal à agenda. A gente não precisa de um ODS de redução da desigualdade de raça. A gente precisa olhar para 169 metas dos 17 ODSs a partir da nossa realidade, que é uma realidade de desigualdade de raça. Perfeito, tendo como eixo central essas questões mesmo. A próxima pergunta do Roberto, sobre como avalia a atuação da academia no que se refere a projetos de pesquisa e extensão, voltados para políticas públicas. A minha experiência na graduação, participei de projetos de extensão, eu avalio como fundamental, né? É uma forma de aproximação da universidade com a realidade, assim, fez muita diferença na minha formação, né, de sair da sala de aula, do entendimento fundamental da teoria, da discussão ali com o professor, com os colegas, mas de ir a campo, né, de entender qual que é a realidade, qual que é a necessidade de política pública em determinados locais, né, entender esse contexto mesmo, para que no momento em que estivesse atuando ou na gestão pública, ou em cargos de poder, como político, ou como dentro de empresas privadas, ou no terceiro setor, poder atuar com mais consistência em relação ao que se está fazendo, né? Então, acho que deveriam ser, assim, bem mais promovidos, né? Não sei como é que está agora, 10 anos depois da minha passagem aí pela universidade, eu sei que tem muitos cortes acontecendo na universidade pública, não sei se isso tem afetado também os projetos de extensão, mas é isso, a universidade, ela precisa abaixar os muros, né, retirar os muros e também sair transitar pelos lugares, e tem ações, conheço
projetos e ações muito interessantes de diversos professores em relação a isso. Então, por mim, é algo, assim, acertado, tanto a interdisciplinaridade que a IASH propõe, quanto a extensão da academia, como, né, o tripé. Então, por mim, teria que ser muito mais comentado e fazer, de fato, ter essa aula, né, de gestão de políticas públicas ali onde as coisas acontecem mesmo, né, nos problemas. Como a gente está encerrando esse primeiro bloco, vou deixar registrado aqui o comentário do Rogério. Rogério disse que ela tem sim em todo mundo. Veja África do Sul, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil. Esqueceram ou nos grupos de discussão não havia muita gente de raça. O Paulo comentou que relembra a atividade Cidade Constitucional, era assim do professor Nerlin, professor de Direito do curso de Gestão de Políticas Públicas, e a Nathalie, infelizmente a atividade foi descontinuada, não tá ocorrendo agora. Enfim, a Nathalie comenta, Gabi, acredito que a falta de interesse na temática seja uma razão maior do que a heterogeneidade do tema. A questão de gênero é bastante heterogênea em sociedades não ocidentais e ainda assim está destacada na agenda. A falta de debate racial em uma sociedade racialmente hierarquizada é uma forma de manter o status quo. Perfeito, gente, os comentários, eu acho que é uma crítica extremamente relevante e que é assertiva, é isso, né, e cabe a nós ter esse olhar crítico para a agenda e poder transformar, né, a parte da realidade, né, isso não deslegitima a agenda enquanto um guia, né, que na verdade ela é um guia, ela é um caminho, né, e que os países, né, os estados, os municípios devem olhar para poder olhar para o seu futuro, para a sua gestão, de uma forma que seja mais inclusiva, que combata as desigualdades, que enfrente os desafios relacionados à não preservação do meio ambiente, mas eu acho que é um ponto excelente, eu acho que é isso mesmo. E aí eu queria pegar essa última questão que a Andrea fez, como que a gente engaja as pessoas a participarem dessas deliberações e comissões. E aí eu acho que já entra um pouquinho no próximo bloco, em que eu falo um pouquinho das estratégias em relação a esses desafios, e a gente continua essa discussão, pode ser? Vou lá então, gente, deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês, só um minutinho. Acho que foi, né? Então, deixa eu ver se meu microfone... Foi. Então, vamos lá. Então, a gente falou um pouco dos desafios, e é isso, a gente poderia fazer um semestre só falando sobre os desafios, sobre o desmonte de políticas públicas, cortes de recursos, mas a gente, para ficar uma coisa mais equilibrada, a gente vai falar um pouquinho das estratégias também, e de como que a gente tem enfrentado todo esse contexto. E aí, eu gostaria de destacar entre as principais, né, estratégias, a atuação em rede, né, a incidência e advocacy, e o diálogo com setores de governos onde há abertura, né, e aí algumas ações específicas, né, que eu vou mostrar para vocês, seriam campanhas, produção de pesquisas. E aí, essa primeira estratégia, né, a atuação em rede, o contexto, né, a realidade das organizações da sociedade civil é um contexto de limitação de recursos humanos e financeiros, né, então, quando a gente atua em rede, existe uma possibilidade de potencialização das ações de cada organização. O GT né, dos grupos, uma das redes que a Artigo 19 participa. Em cada temática, a gente acaba participando de diferentes redes para justamente potencializar essas ações. Então, fazendo com que uma organização apoie a pesquisa, a campanha, aquela temática que é defendida e que a mensagem consiga alcançar mais pessoas e chegar mais longe, né? E eu já falei, né, mas reforço que, por exemplo, o GT, ele é composto por 50 organizações que estão focadas em diferentes temas, então a gente tem organizações
eu acho que tem aqui, focadas em, aqui são algumas das organizações que fazem parte do GT, então a gente tem organizações que são especialistas na questão de igualdade de gênero, especialistas na questão de combate ao racismo, na questão de preservação ambiental, e sobre combate às desigualdades, e que é muito difícil uma única organização conseguir ter um domínio de todo, né, de todos os problemas sociais. Então, esse intercâmbio, essa troca, essa articulação entre organizações com experiências diferentes e uma apoiando a outra, né, fazendo ações conjuntas, como as ações que a gente faz pelo GT, que daí não é uma organização assinando, é o GT com o apoio de todas essas organizações, tem uma força muito grande. Então, a gente consegue otimizar. Então, cada um apoia um pouquinho de recurso, e a gente consegue, de alguma forma, se inserir nesses espaços de tomada de decisão, né, de influência da política pública também. E aí, a segunda estratégia, que eu acho que é muito relevante, eu imagino que vocês devam ver muito isso no curso de políticas públicas, mas que são as ações de incidência e advocacy, né? E o que é a incidência para as organizações da sociedade civil? É incidir em processos de tomada de decisão, influenciar quem está nos cargos públicos a agirem de acordo com os compromissos que foram assumidos e alinhados com todos os direitos, né, principalmente os direitos humanos, que é onde as organizações da sociedade civil trabalham bastante. Eu trouxe aqui uma definição de advocacy, né, então advocacy é uma estratégia com ações planejadas para mudar políticas, comportamentos ou sistemas, né? Dentro de advocacy, existem diversas ferramentas, e algumas delas podem ser o diagnóstico de um problema, né, de uma questão, análise de poder, saber quem que é o formulador da tomada de decisão, o formulador da política, quem vai tomar a decisão, analisar como é que está, como que... É um trabalho meio que de prever o que pode acontecer dentro desses espaços de deliberação, né, campanhas de comunicação, formar coalizões ou redes, fazer pesquisa, e aí aqui eu foco muito o papel da academia, inclusive, né, na formação de pesquisa para subsidiar a formação dos parlamentares, né, das pessoas que estão na vida pública, para que, quando houver votações ou tomada de decisões, a pesquisa baseada em técnicas, né, científicas seja considerada e esteja ali para o debate, né, então que sirva de subsídios para que as decisões políticas sejam embasadas, né, e todos pensando de forma integrada e como foco na causa raiz dos problemas, para levar a mudanças concretas e de longo prazo. E aí a terceira estratégia, ela está muito relacionada ao contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vivendo um momento de redução dos espaços participativos, da descontinuidade de políticas públicas que iam de encontro aos ODS, quando a gente está olhando no contexto federal, tá? Porque o GT, ele tem uma visão muito da nação, né? Agora que a gente está começando a atuar mais focado em regiões, por uma questão estratégica, e a gente também está vendo que o Brasil, deixando de ser um ator que tinha um protagonismo internacional, tanto na formulação como na promoção de uma agenda sustentável, e a gente pode fazer diversas críticas em relação a isso, né, porque uma coisa é defender, outra coisa é implementar, mas a gente deixa de ser esse ator que defende essa agenda sustentável, para ser um ator que assume uma postura que nega as mudanças climáticas, que nega o acentuamento das desigualdades, e que os espaços, né, existia a Comissão Nacional de ODS, por exemplo, que já não existe mais, que era um espaço de diálogo direto com o Executivo Federal, e que já não existe mais essa abertura. Então, não existe ter um diálogo com o Ministério da Família para falar sobre igualdade de gênero, para falar sobre direitos sexuais e reprodutivos. O que a gente tem que fazer? A gente usa essa energia, busca uma estratégia e começa a fortalecer a nossa atuação em outros espaços, né? Então, o que a gente fez do ano passado para cá foi fortalecer essa atuação no Congresso, né, no Poder Legislativo. Então, a gente intensificou a atuação no Congresso Federal, também, de novo, oferecendo pesquisas, subsídios,
relevantes para os parlamentares, acompanhando esses parlamentares, tendo uma relação próxima com eles, de cobrança mesmo, né? Então, cada organização, ela é de um estado, né? Então, a gente tem praticamente organizações de todos os estados do Brasil. Então, cada organização que tem um parlamentar que foi eleito do seu estado, tem uma postura de cobrança contínua em relação a que a postura dele, que os votos dele, que as escolhas deles dentro do Congresso seja de acordo com os compromissos que foram assumidos no momento da eleição, e a gente faz esse acompanhamento muito próximo. Tanto é que a gente conseguiu recriar uma frente parlamentar mista de apoio aos ODS, que tem 207 deputados e 8 senadores. E aí, dentro dessa frente parlamentar, a gente ajuda no desenvolvimento de diversas atividades, né, debates públicos, oficinas, para que essa pauta seja sempre na agenda desses atores, né, e uma outra estratégia também que a gente adotou mais fortemente é essa atuação local. Então, ter foco em estados e municípios onde há uma vontade política de olhar para essas questões, né, de olhar para a Agenda 2030 e para fomentar isso, né, então a gente trabalhou com apoio na criação dessas comissões e vem participando mais ativamente dessas discussões mais locais, porque a gente viu que seria muito mais efetivo do que continuar quebrando cabeça hoje no Executivo Federal. E aí, eu acho que eu já entro aqui em alguns exemplos, e aí depois eu abro para o diálogo, pode ser? Tá bom. Então, daí eu trouxe alguns exemplos de ações da nossa atuação. Então, aqui, por exemplo, é uma campanha extremamente recente que a gente lançou, que tem a ver com as eleições municipais, né, e que chama para um compromisso dos candidatos à Agenda 2030. E também é uma forma de aproximar essa temática da população, para que a Agenda 2030, o ODS, vire algo que não é conhecido só por um grupo pequeno de pessoas. Então, aqui alguns cards que a gente lançou, né, então, a Agenda 2030 é um roteiro para ajudar a ter uma gestão eficiente, transparente e participativa. Ela é sua melhor aliada para vencer as desigualdades agravadas ainda mais com a Covid-19. Então, você pode ver que o público-foco são os candidatos, né, e as candidatas. Muito já foi criado, e por isso a Agenda 2030 traz outras e eficientes tecnologias. Adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vai diminuir desigualdades e deixar muitas pessoas mais felizes. Né? Aqui algumas outras também, então, para superar os desafios urbanos que crescem com a Covid-19, o melhor roteiro é adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 é um plano com metas e indicadores que podem melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas e levar o seu município ao desenvolvimento sustentável. Então, mensagens curtas, objetivas, que vão ser replicadas pelo GT e por diversas organizações, com a ideia de fomentar essa discussão a nível local, né? E aí eu queria mostrar um vídeo, eu vou mudar de aba aqui, vocês, olha se muda, peraí. Mudou ou não? Não, né? Eu preciso parar e compartilhar de novo. Isso. Ainda não mudou, Yu. Então, peraí, que eu vou parar essa apresentação e abrir outra. Então, aqui é um videozinho. Eu tenho que tirar do fone para vocês ouvirem? Gente, desculpa, mas... Vocês ouvem, não? Não. Tenta tirar o seu fone, por favor. Para construir um município. Temos um mundo de possibilidades para construir um município próspero, pacífico, justo e participativo. Não é preciso inventar a roda ou começar do zero. Esse roteiro já existe. A Agenda 2030, que é um plano com metas e indicadores para melhorar a vida nos municípios. Porque a pandemia de Covid-19 nos mostrou que precisamos de um freio de arrumação contra as desigualdades, e assim deixar mais pessoas felizes. Uma candidatura é uma rara oportunidade de transformar e mudar o jogo, colocando seu município no rumo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Jogue um jogo em que todo mundo ganha.
Então, esse é só para dar um exemplo de uma ação, de uma campanha, né? Que é isso, são diversos para poder alcançar diversos públicos diferentes. Agora eu vou voltar a compartilhar minha tela, só um minutinho. Então, campanha, essa é uma das mais recentes que a gente lançou, é algo que tem bastante alcance, né? Conjuntamente, né? Outra ação que eu acho extremamente relevante é a produção de conteúdo, a produção de pesquisas, que é um pouco também do que a academia, né? Como a academia consegue contribuir, mas desde 2017, então, a gente produz um relatório, que é o relatório Luz, que traz uma análise feita por organizações da sociedade civil e membros da academia sobre a implementação dos ODS, analisando as metas. O governo federal, ele, anualmente, ele pode apresentar um relatório voluntário em relação à implementação da agenda. Esse ano não foi apresentado, o que torna ainda mais relevante ter uma pesquisa, né, uma análise do panorama mesmo, da implementação da agenda a nível nacional. E aí, esse aqui, o grandinho, né, foi a edição desse ano, foi lançado em 31 de julho, e contou com a participação de mais de 100 pesquisadores e pesquisadoras, né, então, pessoas, é um trabalho muito rico, que traz muita informação, e ele é bem pontuado nas metas, né, focado na análise de indicadores quando existe a disponibilização do dado, porque às vezes existe essa tentativa de trazer indicadores para fazer a avaliação das metas, mas que não é alimentado, né, que falta uma periodicidade interessante para fazer um acompanhamento mais eficaz, para poder fazer um desenho bom de política pública. Então, a gente utiliza resultados de indicadores públicos, quando existem, e quando não, a gente busca produções científicas em relação àquela temática, né? Então, Artigo 19, ela trabalha muito no ODS 5, no que tange direitos sexuais e reprodutivos, e também no ODS 6, em relação à participação nos processos de governança relacionados à água, e também no ODS 16, que a gente fala sobre essa informação, transparência, e nesses momentos a gente realmente tem que recorrer a algumas produções da academia para conseguir suprir essa falta de dados que a gente enfrenta e que provavelmente vai se intensificar nos próximos anos. Mas a gente fez, esse ano, uma análise de 145 das metas, das 169, e as que a gente não fez foi por uma falta de dado mesmo, de material para poder responder a essa avaliação. Mas é um trabalho feito a muitas mãos e que traz um resultado muito, muito interessante do não cumprimento da agenda, tá? Então, já adianto para vocês que o resultado é esse, mas tem orientações, né, tem propostas de quais decisões políticas podem ser tomadas para voltar aí de encontro à concretização desses objetivos até 2030. Tá? Então, esse é o relatório Luz, depois eu não coloquei o link aqui, mas eu vou colocar, antes de compartilhar com vocês. E outras ações que eu acho que também é muito relevante na nossa atuação é envolver parlamentares, né, pessoas de órgãos públicos com a sociedade civil. Então, o evento de lançamento do relatório Luz, ele foi feito uma audiência pública, dentro como uma ação da Frente Parlamentar Mista para os UDSs, e contou com pessoas muito relevantes, né, na tomada de decisão pública, que estão nesses espaços de tomada de decisão, de formulação de política, e né, de decisão acerca de uma política, que trazer essas pessoas para o debate com a sociedade civil reforça ainda mais esse comprometimento público desses parlamentares, com os compromissos. Então, abre mais ainda a possibilidade de que a gente continue cobrando e pedindo coerência, né, nas ações na vida pública, né, nesses espaços de tomada de decisão. Então, o lançamento, por exemplo, contou com o Newton Tato, com o Rodrigo Agostinho, com a Joênia,
Então, atores muito, muito relevantes. E da sociedade civil também, né? A Vivi da Plan, que é especialista na questão de gênero, o Chico, que é da ActionAid, que tem muitas ações de combate às desigualdades. Então, é um resultado que traz muitos pontos positivos, assim, nessa fomentação da agenda e envolvimento das pessoas também. E aí eu abro para vocês comentarem em relação a estratégias, e depois eu coloco... Já vou deixar aqui a telinha para questões para diálogo, mas depois eu queria ouvir você e o Paulo primeiro. Acho que a gente já falou de algumas estratégias do poder público, né? Então, estratégias do poder público são justamente o estabelecimento de comissões, a integração dos ODS aos seus instrumentos de planejamento. Então, o PPA, que é o Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento orçamentário que todos os municípios e estados e a União têm que fazer. Então, essas são algumas das estratégias que a gente tem aí de implementação por parte do poder público, e é claro, né, de integração dos ODS ao seu planejamento, ao planejamento das suas ações, né? Porque, na realidade, como eu comentei com vocês, os ODS tratam de temas que são temas relevantes para todas as administrações públicas, municipal, estadual, nacional. Então, não são temas estranhos à atuação do Estado, são temas que já fazem parte dos principais desafios dos municípios, dos estados e da União em relação às políticas públicas. Então, não é nenhuma novidade, mas os ODS podem servir aí como instrumento integrador e como instrumento direcionador das políticas públicas. Então, acho que é um pouco isso, e essas são as estratégias que a gente tem adotado para incorporar a agenda nos planejamentos municipais. A gente, inclusive, está aberta pública para a Agenda Municipal 2030 da cidade de São Paulo. Por favor, participem. A gente está com um impedimento de fazer essa divulgação nos canais oficiais da prefeitura por conta do período eleitoral. Essa é uma discussão interessante também, que é o fato de que, como o Bruno Covas é candidato à reeleição, ele não pode fazer uso da máquina pública para divulgar enquanto plataforma de campanha. Então, essa divulgação de uma consulta pública poderia ser interpretada como uma certa forma de campanha política. Então, por isso, a prefeitura não pode divulgar nos seus canais oficiais, mas eu divulgo para vocês, e aí, quem sabe, vocês participam e nos ajudam aí a elaborar uma agenda municipal 2030 melhor. Era isso que eu queria falar sobre as estratégias. Eu esqueci de falar de uma estratégia que foi adotada pelo governo federal, que foi um prêmio ODS, com diversas categorias, com categorias da sociedade civil, da iniciativa privada e da academia. Infelizmente, não aconteceu uma segunda edição, mas eu estava lá em Brasília em 2018, no final do ano, quando foi feita essa edição do Prêmio ODS Brasil. Também é uma estratégia de implementação dos ODS por parte de incentivo do poder público de estratégias que estejam relacionadas aos ODS. Eu não tive a oportunidade de falar isso ontem, mas eu acho que eu comecei o curso falando para vocês, os ODS são linguagem, né? Os ODS são uma forma de comunicação. Então, só para retomar, né, essa ideia, quando a gente alinha o nosso planejamento, o poder público, a essa linguagem internacional, a gente reforça as nossas ações e a gente reforça a agenda global. Então, a gente tem aí um ciclo virtuoso, né, de reforço das pautas municipais e da agenda global. Então, a gente se comunica, né, usando essa mesma linguagem. Então, isso qualifica o debate e torna mais fácil de comparar estratégias de políticas públicas entre diversos municípios, entre diversos países, né? Assim, então, é bem positivo, né, nesse sentido, o uso dessa linguagem, porque ela favorece essa estratégia de comunicação. Ok. Bem, nessa linha sobre implementação, eu acho que no cenário acadêmico,
eu acho que é importante destacar também, né, que segue-se a mesma lógica, né? Uma institucionalização é sempre um bom começo, né? Usar o exemplo da Universidade de São Paulo, que tem uma política de sustentabilidade, né? E essa política de sustentabilidade, ela vincula todos os campi, então a perspectiva é que a gente tenha, né, sempre no desenvolvimento da aproximação com os ODS, né, mais do que a própria institucionalização, canais para que essas possam, de fato, se concretizar. Um exemplo disso são os planos diretores ambientais ou os próprios planos diretores de todos os campi. Esse é um processo, óbvio, intenso, mas que, pelo que eu tenho visto na minha experiência na Universidade de São Paulo, é que cada vez mais vem se abrindo espaço, né, participativo, que é um elemento lógico e essencial para o desenvolvimento e aproximação dos ODS. Além dessa questão institucionalizada, né, que as universidades podem promover, pensando na observação de implementação acadêmica, as outras formas de fomento, né, projetos que envolvam própria cultura e extensão, pesquisa, disciplinas específicas que cada vez mais tornem interdisciplinar a relação dessas discussões. Isso é extremamente importante, e nesse aspecto nós podemos destacar que a EASH é uma, digamos que, impulsionadora dessa estratégia, né, adotada no sistema de ensino mundial, e desde a sua criação. Então, a EASH tem essa particularidade, e a gente tem que aproveitar cada vez mais isso, né? Aqui, fazendo um breve comentário sobre aquela disciplina de cidade constitucional, eu tive a oportunidade de participar por 2 anos com o professor Nerlin, e obtive resultados assim, impressionantes, do ponto de vista do aproveitamento, tanto pelos alunos de GPP, quanto de outros cursos que participavam da mesma atividade. São exemplos de possibilidades de implementação, além da formalização de convênios, né? A exemplo da Ecofalante, a Mostra Ecofalante de Cinema, que tem uma participação recente, né, da gestão da Universidade de São Paulo, pela Superintendência de Gestão Ambiental, promovendo, inclusive, uma ampliação, um debate, né, mais localizado. Nesse sentido, inclusive um professor também de GPP, que, né, coordenava todo esse processo, o Eduardo Caldas, né, e ele continua à frente desse processo agora com mais força, porque percebe-se que, na medida que você tenha institucionalmente elementos que corroborem com a finalidade, não é, do conhecimento, da ampliação das ideias, todos esses caminhos vêm, não é, a favor, não contra. E sempre vale destacar, ODS é estratégia, né? O grupo de ODS nada mais é do que uma tentativa global, estratégica, de alteração de um cenário, né, quiçá sustentável, porém insustentável. A alteração comportamental, de consumo, né, de utilização dos recursos, bem como lidamos com as questões sociais, né, eu acho que é o elemento, assim, o eixo fundamental, o esqueleto da organização dos ODS. A academia contribui com a pesquisa, a Ina acabou de levantar, né, no aproveitamento para o relatório Luz, diga-se de passagem, fantástico, né? Eu acho que demonstra exatamente essas possibilidades, né, de encontro do conhecimento. É óbvio, a academia não é só crítica, a academia também não é só para ser criticada, ela tem um papel importante nesse processo. Isso tudo passa por uma forma de interpretação de como, né, o Estado, de uma forma geral, engloba ou internaliza esse processo, né? A Gabriela acabou de levantar o prêmio ODS, foi uma estratégia fantástica, pena que, por enquanto, pelo menos, subentende-se que está parado, cancelado, mas, né, oxalá que volte com mais energia. Mas é uma excelente estratégia, né? Esse prêmio ficou marcado, né, eu acho que mundialmente, porque quando o Brasil vem e destaca um prêmio em âmbito nacional sobre ODS, chama atenção, né? É uma pena que o momento não seja propício para a participação, né? Infelizmente, nós estamos visualizando um período no qual a Constituição Federal, se fosse um ser vivo, estaria realmente incomodada, né? Porque a Constituição Federal brasileira foi feita exatamente para a participação. É a Carta Cidadã.
É o documento fundamental do Estado brasileiro que fomenta, que permite, que convida a cidadania. E isso significa ter participação no processo, né? Que seja, num primeiro momento, consultivo, mas evoluindo para isso, né, decisório. Então, são vários elementos que, no momento, parecem que são revistos pela imagem negativa, né? Todo o viés, né, que impulsiona o retrocesso em vários aspectos, né? Não poderíamos ir muito longe, mas apenas para citar o âmbito na proteção e conservação ambiental já é mais do que suficiente, e nem vou me estender muito nesse sentido. Mas penso que, em implementação, a academia contribui, não fugindo da lógica, né, que é institucionalizada pelo poder público em suas esferas, porém com mais capacidade de integração. O nosso universo, literalmente, a universidade, permite, de alguma forma, maiores aproximações e, por que não, efetivação desse processo participativo que é essencial para os ODS. Era isso, por hora. Perfeito, Paulo. Eu queria sugerir agora, Marina, se alguém quiser, eu tenho algumas questões, né, para diálogo, eu vou ler para vocês, eu mandei no chat, só para não ter que compartilhar minha tela de novo, né, vou ler as perguntas, mas está no chat também. O que faria com que as pessoas se engajassem mais na implementação da Agenda 2030? Como as cidadãs e cidadãos podem influenciar as políticas no seu bairro e município? E qual a relevância dessa agenda global para o contexto local? E quais são as dificuldades que vocês percebem e o que pensam sobre possíveis alternativas para promover um futuro mais inclusivo, justo e respeitoso com as populações e com o ambiente? E aí eu queria, assim, jogar um pouco essas questões mesmo e ouvir de vocês o que vocês pensam, como que a experiência de vocês trazem em relação a isso. E aí, se alguém quiser pedir a palavra, fique à vontade. Enquanto não começam as manifestações pedindo a palavra, eu vou ler alguns comentários que tem aqui no chat. A Samantha disse, ainda sobre os desafios, como sensibilizar agentes locais, nível municipal, em um contexto no qual o nível federal demonstra tanto descaso pela maioria dos ODS? Tem alguns comentários da Gabriela e do professor Paulo, se vocês quiserem retomar depois nos seus próprios comentários, acho que fica melhor do que eu ficar lendo todos eles. O Roberto pergunta, Yumina, recentemente aconteceram lives da Agenda 2030, ou melhor, fóruns. Pelo que me lembro, foram 3. Você, como membra, poderia nos falar mais sobre esses fóruns? Obrigado. Deixa eu descer aqui. Aí tem as questões. A Yumina mandou uma sugestão de leitura, por uma concepção multicultural de direitos humanos, o link está aqui. Quaisquer outros links que vocês queiram compartilhar, depois me mandem no e-mail que eu mando junto com a apresentação para todos os inscritos. O Roberto pediu ao professor Paulo se poderia compartilhar o link da instituição que comentou. O Eric pergunta se os ODS seriam um instrumento para a metodologia de planejamento urbano e territorial dos municípios. Tem os comentários da Gabriela sobre, depois se ela quiser retomar. E o Fernando comenta, vocês poderiam abrir uma disciplina aberta para conversarmos sobre o tema por uns 6 meses, pelo menos? Há muito a se debater, parabéns pela iniciativa do curso e aos palestrantes. É isso, agora vocês podem já retornar aos comentários enquanto as pessoas não se manifestam aqui para pedir a palavra. Gente, fico muito feliz que vocês estão gostando e que principalmente estão engajados nessas discussões, né? É muito importante saber que tem tanta gente interessada aí em políticas públicas e nas temáticas que a agenda aborda. É fundamental porque vocês que vão estar lá nesses espaços de decisão daqui a alguns anos, assim espero. Então, sobre os fóruns, a gente fez o debate público, a gente fez a audiência pública, né, pelo lançamento do relatório Luz. Eu recomendo muito a leitura do relatório. Eu acho, ele é bem objetivo, assim, se tem um ODS que vocês gostam mais, vai naquele ODS, ele é bem, a gente tentou ser sintético, né, mas assim, é quase impossível, mas para vocês entenderem um pouco como é que é a metodologia, como que é esse processo de pesquisa,
para vocês se inspirarem em relação a isso, tem recomendações, então acho que vale muito. E a gente faz debates, diálogos públicos, né? Então a gente fez, uma das estratégias foi fazer por região. Então cada organização componente do GT pegou uma região. Então o artigo 19, por exemplo, ficou responsável por fazer um debate público na região sul, e a gente convidou, de novo, vendo positivamente essa experiência de chamar parlamentares também para participar dos diálogos, então convidando pessoas da sociedade civil e do governo para dialogar em relação a caminhos, né? Então, as dificuldades, mas sempre os caminhos também, porque é possível, né? Então, eu acho que essa é algo que eu queria ressaltar bastante, de que o cenário não é bom, né? O cenário ele é muito crítico, a gente está vivendo coisas que eu jamais achei, quando eu era estudante de políticas públicas, que eu ia viver, né, mas que há caminhos, né, e existe uma sociedade civil muito competente, pessoas, né, uma sociedade, né, mesmo muito ativa, muito forte, para poder, né, rebater e buscar novas proposições, buscar inovações e tecnologia. Então, eu acredito muito nisso. E também no poder da academia nessa luta, né? E aí teve um comentário, né, sobre a dificuldade no cenário federal, como mobilizar agentes locais. Eu acho que entra um pouquinho nas estratégias que a gente compartilhou, né? Então, de buscar, de fato, dialogar com quem pode ouvir, com quem quer ouvir, né, com quem é mais fácil de ter uma escuta. Não adianta a gente ficar dialogando com quem não vai ouvir, né, então, eu acho que tem muito esse trabalho, que não é muito foco da Artigo 19, porque o Artigo 19 é uma organização internacional focado mais em âmbito nacional. A gente tem alguns trabalhos pontuais, né, em São Paulo, porque a nossa sede é em São Paulo, mas tem muitas organizações que são de base, movimentos sociais, que fazem esse trabalho na ponta mesmo, que é um trabalho extremamente fundamental e relevante, e trazendo, eu acho que é esse processo de aproximar, né, a agenda para os problemas do cotidiano. E eu acho que é isso, passo a palavra, que a gente está acabando o tempo aqui, né. Paulo, se você quiser responder primeiro, pode responder primeiro. Olha, seria uma honra que você falasse sobre o tema que você vai falar agora. Na verdade, o que eu ia colocar, né, adicionalmente, em relação às nossas discussões, eram que o papel dos entes subnacionais fica ainda mais importante nesse momento em que a gente tem uma resistência do governo federal em relação à implementação da agenda. Então, sem entrar em questões políticas, né, não é o objetivo da conversa, a ideia é justamente que os objetivos são supranacionais, suprapartidários, então a ideia é que eles sejam orientadores, independentemente da gestão que está à frente, mas o que a gente tem visto o Brasil não entregou relatório voluntário local, não entregou relatório voluntário para a ONU em relação às ODS. O Brasil, o presidente não acatou a vinculação dos ODS com o PPA. O presidente não ratificou o trabalho do IPEA, que foi um trabalho técnico incrível de nacionalização das metas. A gente teria aí a oportunidade até de ser... A gente já é referência internacional em termos de adaptação das metas para a realidade nacional, mas a gente perde, né, a oportunidade de ser ainda mais referência, de ter esse documento validado, né, pelo presidente, e ele não validou. Então, assim, a gente... eu só tenho a dizer que é ainda mais importante o engajamento dos entes subnacionais, estados e municípios, nesse momento que a gente tem uma postura não favorável a esses temas de desenvolvimento sustentável, que, como a gente já falou várias vezes, não tratam só de proteção do meio ambiente, mas de inclusão social e crescimento econômico. E aí, só como a Marina pediu para eu ler os meus comentários no chat, né, ou para eu retomar a discussão, o Eric perguntou se os ODS seriam um instrumento para a metodologia de planejamento urbano e territorial dos municípios. E aí a minha resposta foi, eles são mais insumo do que metodologia. Então, o conteúdo deles deve direcionar os nossos planejamentos, mas quando a gente fala de metodologia, a gente está falando mais da forma como fazer e não do que fazer, né? Então, para mim, eles são mais insumo para esse planejamento do que, de fato, uma metodologia.
de planejamento territorial urbano. E era isso, pode falar. Tá ótimo, Gabi. Pensei que você fosse dar uma boa notícia para eles. Eu imaginei que seria justo que você talvez fizesse algum comentário a respeito de uma possível disciplina que englobasse, né, a questão dos ODS, porque aqui vale, né, deixar público isso, né? Existe uma iniciativa a partir da própria Gabriela, né, incentivando e trabalhando bastante para que a gente tenha, de fato, não uma disciplina num primeiro momento, mas um curso, né, de verão, que a gente possa, por um período um pouco mais amplo, discutir, aproveitar, conhecer mais sobre os ODS e também, por que não, né, ratificar essa discussão sobre os desafios e a implementação. Então, eu não queria tomar essa frente, porque o que é justo, né? Então, ela é a nossa madrinha dessa disciplina, pretendemos caminhá-la sob o ponto de vista burocrático dentro da Universidade de São Paulo, mas aguardem notícias a esse respeito, faremos com que chegue até vocês. Eu acho que isso eu consigo dar uma margem na resposta do Roberto, e também, né, questioná-lo sobre qual instituição especificamente você pede que eu envie o link, por favor, porque eu não me recordo exatamente a qual ponto você espera que eu envie isso. Seria sobre, se for o Acordo de Escazú, não é propriamente uma instituição, é um documento internacional. Só me ratifica isso, por gentileza. Bem, nas minhas palavras já conclusivas, por conta do nosso tempo, eu gostaria aqui de ratificar a colocação que a Yumna fez a respeito da importância, e também corroborada pela Gabriela, da importância que nós temos de uma manutenção, constante atuação para a defesa da implementação, ou pelo menos para a discussão dos ODS. Respaldo o relatório Luz, eu reputo como um documento muito importante, de fácil acesso, né, didático, e que merece, sem dúvida alguma, uma atenção por parte de vocês, considerando que essa oficina tem como fundamento permitir que vocês se envolvam cada vez mais com a discussão sobre os ODS. Né? Acho que estamos num momento necessário sobre essa discussão, né? As demandas ambientais, sociais, ou como pensam os ODS, socioambientais, estão aí para que nós tenhamos capacidade de não só trabalhar com esta estratégia, mas também impulsionar, de fato, alteração num cenário, né, que é, no mínimo, desigual. No mínimo, isso para usar um termo muito simpático, tá certo? Para não ser deselegante. De qualquer forma, penso que essa é já uma fala de finalização. Então, gostaria de agradecer aqui imensamente essa oportunidade, o convite formulado por vocês, organizadores do 15ª Semana de Gestão de Políticas Públicas, em especial uma deferência a Marina Paredes, não só pela cordialidade e atenção e profissionalismo com que tratou todo esse processo, com esse convite à minha participação, mas também pela mediação, ou então, né, o cerimonial que tem feito aqui nesta sessão. Parabéns, Marina, muito obrigado por tudo, todo o carinho com o qual você me tratou, né? Eu sempre gostei muito dos alunos de EPP, porque somos cursos irmãos, mas agora, né, cada vez mais a gente afina um pouco mais a proximidade. Valeu muito, transmita isso a toda a organização do evento, que o 16º consiga, já desafio, ser melhor que o 15º, tá bem? Porque vocês merecem fazer um trabalho fantástico. E destacar também a oportunidade ímpar, né? Partilhar essa mesa com Yumna e com Gabriela é uma satisfação, uma gratidão. Mas me permita, Gabriela, aqui fazer um destaque especial. Uma aluna de GPP que volta para participar de uma semana de GPP é especial. E eu faço ideia o que ela sente agora, porque, de fato, é um momento diferente. Eu espero que muitos possam passar por experiência semelhante, mas é uma satisfação enorme estar aqui, né, por conta desse processo. E, por fim, uma parabenização a todos os participantes, o público, né, principalmente alunos de GPP, com boas perguntas, o entusiasmo que é essencial desse curso, e que, nesse momento remoto, transmitiu a minha mesma expectativa que eu já tinha, né, de outras colaborações com o GPP. Desejando para vocês muito sucesso, que tenhamos dias melhores. Penso que aqui encerro a minha participação, desejando que tenhamos realmente um evento glorioso, festivo e
competente como tem sido até aqui. Parabéns para vocês. Obrigado. Professor, muito obrigada por todos os comentários, com toda certeza eu vou repassá-los ao restante do pessoal da comissão. Queria só dar algumas instruções técnicas rapidinho, antes que a Gabriela e a Yumina possam finalizar com uma fala breve. Qualquer pessoa que teve algum tipo de problema com link, recebimento de e-mail, material, por favor, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, ou com outras pessoas da comissão e do centro acadêmico, pelas páginas do Instagram e do Facebook. As duas chamadas foram gravadas e vão estar disponíveis na página do YouTube. E eu peço que aqueles que ainda estão na chamada, por favor, mandem seus nomes no chat para mobilização da lista de presença. É isso, agradeço muito a possibilidade dessa mesa existir, a comunicação entre os três convidados e a participação de todos. Eu só tenho a agradecer também, Marina, pelo convite, Paulo, por todos os elogios aí, tô toda boba. Para mim foi um prazer dividir, né? Já é um prazer dividir o espaço da Comissão Municipal ODS com vocês, tanto a Yumina quanto o Paulo. Tem sido um prazer, né? E foi um prazer ministrar esse curso junto com vocês. Espero que a gente possa fazer outras parcerias e ministrar outros cursos. Então, eu e o professor Paulo, a gente já tem conversas aí para esse projeto Curso de Verão, então acompanhem as próximas notícias. E obrigada, Yumina, pela sua condução hoje, foi excelente, acho que não poderia ter sido melhor. E obrigada aos participantes pelas perguntas maravilhosas e por terem me instruído também, porque muitos dos comentários de vocês também agregaram para mim, para que eu aprendesse mais sobre o tema. Perfeito, gente, também agradeço demais, a gente fica até, né, enfim, emocionado mesmo, né, de fato, é um lugar muito, muito bacana poder ter esse diálogo com vocês, e espero que, né, a gente possa fazer isso outras vezes, e de maneira presencial, de preferência. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, mas com certeza, presencialmente, as possibilidades são muito maiores. Obrigada, professor Paulo, pela participação, Gabriela também, Marina pelo convite, a todos os alunos e alunas. Eu acho que de GPPI não, né, porque eu sei que tem outros alunos que não são da EASH, mas eu fico muito contente com a participação, envolvimento e engajamento, né, nos comentários, nas colocações, no interesse, e que isso com certeza, falando de alguém que há 10 anos estava aí na EASH, de que vai fazer diferença para as melhorias sociais e ambientais e econômicas que o Brasil precisa e o mundo também. Então, a gente conta muito com vocês para a construção desse mundo novo. É isso. Um beijo.
Pessoal, por gentileza, quem ainda estiver na chamada e não tiver nenhuma questão, pode, por favor, desligar para eu poder encerrar a gravação? Obrigada.